Gente, então vamos lá, tema da semana, essa questão da relação do dinheiro e do trabalho. É um tema que eu gosto bastante, inclusive, se você ainda não comprou, eu já peço gentilmente que você compre o seu exemplar, Trabalho, Sofrimento e Autorrealização, que é meu livro, no qual eu amplio as questões simbólicas da nossa relação com o trabalho, e é um livro bastante inovador na psicologia junguiana, já visto que não tem nenhum livro que fale sobre relação de trabalho com essa perspectiva junguiana. Então, já está à venda lá no site da Eleva Cultural, na Amazon também você encontra, então vamos ajudar a propagar essa ideia que eu acho que ela está bem legal. Então esse tema me chama bastante atenção porque algumas coisas que eu preciso falar é que tem uma questão até polêmica por trás. Primeiro é o seguinte, gente, a maneira como nós nos organizamos para viver a vida, por meio dessas células de trabalho que a gente conhece, é uma maneira que a gente organizou, mas não necessariamente é a melhor maneira, né? Pelo menos foi como a humanidade escolheu para viver, mas eu não posso dizer que necessariamente é a melhor. Aí se vocês me perguntarem, mas qual maneira é melhor do que essa? Eu não sei. Eu só estou dizendo que essa é uma maneira de viver a vida, mas eu não posso dizer que é a única, pelo menos isso. Então ela vai ser melhor até que se prove o contrário. O mesmo vale, e aí também bastante polêmico assim, para a ideia de convívio familiar. Algumas tribos originárias não conviviam nesse modelo de família que a gente vive. E aí alguém de maneira muito empobrecida argumente assim, mas eles eram primitivos, não sabiam o que faziam. Não é bem assim, né? Na verdade, a gente tem diversos avanços, né, sociopolíticos em algumas tribos primitivas que foram dizimadas, né, especialmente por colonizadores europeus, e que impuseram este modelo de família que a gente tem hoje, né? Então, assim, ou seja, a gente vai vivendo diversos modelos e achando que ele é o melhor do mundo, né? E, ok, funciona, mas funciona de determinada maneira. E a maneira como o sistema socioeconômico se desenvolveu ao longo do tempo foi pautado nesses dois grandes modelos, né? Família e trabalho, né? Ou seja, eu trabalho para sustentar a família, para perenizar a família, e tudo aquilo que eu faço no trabalho, né, via de regra, são essencialmente produtos para a família. Então eu crio a televisão, eu crio todo um modelo de coisas consumíveis para que as famílias tenham esse hábito pelo consumo, e a coisa vai crescendo. Com o passar do tempo, o trabalho... E assim, eu não estou nem voltando no feudalismo para falar que o trabalho é a relação de troca, etc e tal. Porque o trabalho ele é arquetípico, não existe não trabalhar. Qualquer ser vivente tem que trabalhar. Então, assim, um animal, ele vai trabalhar para caçar seu alimento, para procurar sua biosobrevivência. Então, todo mundo trabalha. Não é diferente com o ser humano. Se eu volto no tempo, né, o ser humano, mesmo quando ele era ali um transeunte, né, ele tinha que caçar, ele tinha que fazer seu abrigo, então ele tinha que trabalhar. Só que o trabalho, naquele momento, tinha um sentido exclusivamente voltado para a biosobrevivência. Se a gente dá um salto no tempo e chega aqui no século XXI, o trabalho tem um sentido também de biosobrevivência, mas ele também vai ensejar outras coisas. Ele vai ensejar uma ideia de bem-estar, uma ideia de status social, uma ideia de poder. Então, tudo isso vem junto com o trabalho porque está muito ligado ao seu potencial de fazer dinheiro, de ganhar grana. Só que aqui, é claro que eu estou colocando numa perspectiva meritocrática, mas isso se refere a uma pequena parcela da população mundial, porque a grande maioria das pessoas no mundo inteiro trabalha quase que pela biosobrevivência. Só que de uma outra maneira. Não é uma maneira assim de você caçar seu alimento e comer. Você tem um trabalho formal, mas que você recebe um dinheiro ali para garantir os princípios básicos da vida. E muitas vezes, especialmente no Brasil, num país tão desigual quanto o Brasil, nem isso se consegue com alguns níveis salariais que são praticados, né? Então, assim... no fim das contas, o que vai acontecendo é que cria-se um modelão, e esse modelão ele parece ser certo, a gente não sabe nem muito bem porquê. Mas onde fica a psique em tudo isso? Como que simbolicamente a gente está experimentando essa relação? E aqui vai para o caminho utópico que eu sugiro no meu livro, que é o seguinte: um trabalho genuíno,
ele deveria servir a Gaia, servir a Terra. Eu vou ser bem literal, tá, gente? O que eu quero dizer? Se eu faço um produto que polui o planeta, esse produto não serve a Gaia. Ele pode servir aos interesses humanos, mas não serve a Gaia. E humano não é maior que Gaia. O humano não é maior do que Terra. O humano não é maior que totalidade. Né? O humano cabe na vida. A vida não cabe no humano. Então o trabalho, ele deveria, idealmente falando, servir a essa totalidade. De forma que a gente buscasse uma relação um pouco mais igualitária, uma relação mais conectada com a sobrevivência do planeta e por aí vai. Bom, e na veia disso tudo, vão surgir algumas profissões, e aqui talvez eu esteja viesando bastante para a psicologia, que é aquela ideia de que também ganhar dinheiro é feio. Só que é o seguinte, gente, eu não tenho nada contra dinheiro, não tenho nada contra a pessoa fazer dinheiro, e assim, ganhar aleatoriamente dinheiro à custa de outras pessoas eu acho bastante injusto. Mas assim, fazer dinheiro construindo com um trabalho que de certa forma serve a Gaia, de um trabalho que tem um princípio ético envolvido, e eu acho que fazer dinheiro faz parte do jogo e a pessoa vai conquistando ali um bem-estar a partir de fazer dinheiro. A grande questão é quais condições essa pessoa teve para ficar num ponto de vida que ela consegue investir tempo e energia para fazer dinheiro e quais condições outra pessoa não tem para fazer isso, né? Então é uma pergunta bastante importante para a gente refletir. Mas voltando para a psicologia, parece que tem um ranço assim, de que não se pode ganhar dinheiro, né? Psicólogos são proibidos de ganhar dinheiro. E assim, gente, por quê? Qualquer profissão tem a outorga de ir para frente, fazer acontecer, fazer a vida acontecer, independentemente de uma ideia de social, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que tá tudo bem a pessoa ter uma pegada social, querer fazer um bem-estar, querer se doar de alguma maneira, independentemente de dinheiro. Mas eu sempre falo o seguinte, que nenhum terapeuta vai conseguir oferecer um serviço bacana para os seus analisandos, para os seus clientes, para os seus pacientes, se ele também não estiver confortável com a questão financeira dele. Se ele está, né, como diz no jargão popular, ele está vendendo almoço para poder comprar janta, como que ele vai estar íntegro num trabalho analítico? Será que é sobre isso? Então, assim, é interessante que também a questão financeira esteja num bom termo para que eu possa me doar para um trabalho analítico genuíno. E aí, quando eu chego nesse bom termo financeiro, eu também posso fazer algumas trocas com o mundo, de me doando de uma outra maneira que não necessariamente financeira. E é interessante porque o dinheiro, ele assumiu um status concreto de preço. E o preço, hoje em dia, ele tem determinado concretamente o valor. Então significa que se uma coisa é mais cara, ela tem um valor mais alto. E isso não é verdade. O que será que é mais valoroso? Eu pegar uma mudinha de árvore e plantar, ou comprar um Porsche para poder correr por aí? Eu não tenho essa resposta. Mas qual que é a ideia de valor? E não a ideia de preço, porque uma mudinha de árvore, se você comprar uma mudinha por aí, talvez você até ganhe de presente e você planta no primeiro pedaço de terra que você vê. Agora um Porsche você vai precisar de um dinheiro importante para poder comprar. Mas qual que é o valor disso? E à medida que o trabalho vai vindo para a gente vai criando uma ideia, né, coletiva de quanto mais eu tenho dinheiro disponível para mim, mais valor as coisas têm. Só que não necessariamente, né? A ideia de valor está descolada do dinheiro. É por isso que o dinheiro, no fim das contas, o que ele significa o que eu chamo dessa forma, ele é uma espécie de transmutador. O dinheiro é um condutor, o dinheiro é um psicopompo, o dinheiro é uma energia, ou uma expressão, uma projeção energética daquilo que me cabe investir. Então, se a gente pensa na análise, por exemplo, a análise ela requer um investimento de energia para o processo.
E, naturalmente, investir essa energia para o processo vai requerer também investimento financeiro. E aí muitas pessoas podem até falar assim, mas a análise é cara, mas é interessante que quando vai se comprar um telefone celular, poucas pessoas se perguntam se é caro ou não, simplesmente vai lá e compra. Algumas sim, algumas falam assim, eu prefiro um aparelho bem baratinho só para poder me relacionar, porque hoje em dia não ter um celular, não ter um smartphone é difícil também, da forma como o mundo se configurou. Mas será que eu preciso comprar um smartphone de 30 mil reais, eu posso comprar um smartphone de 1.000? Não sei, né? Então não tem uma resposta fechada para isso também. Mas então é isso, gente. O trabalho hoje em dia, ele está nesse lugar que basicamente eu quero trazer para mim fonte de riqueza, por um lado, ou fonte de biossobrevivência, por outro. Eu estou falando de dois polos sociais diferentes. E a ideia capitalista que se cria em torno do dinheiro, em vez de ele ser um transmutador alquímico de um processo psíquico, ele se torna a imagem de um alto valor. E aí a gente tem um problema, porque os valores que deveriam de fato ser genuínos se transformam em preço. Então, preço alto, valor alto. E isso não é verdade. Ao passo que o investimento energético que você faz talvez requeira sim também um preço alto, mas nem sempre. Esse é o tipo de avaliação que a gente deve fazer o tempo todo. Será que esse preço que eu estou pagando, ele tem uma correspondência ao valor que eu dou para isso? E de fato, desvalorizar algo, falando isso é muito caro do ponto de vista financeiro, também é dizer assim, eu não tenho este pool, esse manancial de energia para investir nisso aqui. Então olha que interessante quando a gente começa a olhar o dinheiro de um outro jeito que não apenas na sua perspectiva literalizante. Então é isso, gente. Uma breve reflexão aqui, eu sei que ela não tem muito começo, meio e fim. Eu fiz um passeio pelo trabalho, das relações de trabalho e de como esse trabalho leva à conquista do dinheiro e como esse dinheiro vai trazer coisas para a nossa vida de um jeito transmutado. E o trabalho acaba sendo também o jeito de eu alcançar o dinheiro. O trabalho é como se fosse o caminho para eu transformar o meu investimento de energia, de atitude, de vontade em dinheiro. Então, só que aqui também tem uma diferença gritante, porque às vezes eu trabalho muito, invisto muito para um retorno financeiro pequeno e ao mesmo tempo eu quero investir em coisas altas que exigem muito valor interno, mas eu quero pagar pouco. E ao mesmo tempo, eu gasto muito dinheiro para algumas coisas que têm pouquíssimo valor em termos de transformação interna. Então, termino o vídeo com essa reflexão aqui para vocês pensarem e quem sabe vocês comentarem aí as impressões de vocês. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo.